Porque uma simples caminhada e alguns palitinhos de cenoura podem mudar a sua realidade e te trazer a sua vida ideal. Quer saber como? Pois é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Maria Cis, sou psicanalista clínica, especialista em neuropsicanálise e psicologia positiva e terapeuta naturopata. E hoje você vai entender por que um palitinho de cenoura e uma caminhada mudam totalmente a sua vida. Eu já falei para vocês que eu estou estudando o Neville Goddard, que ele ensina como a gente pode entender que a nossa consciência é a criadora de tudo que a gente vive no mundo externo. E o nosso mundo externo é o reflexo literal do nosso mundo interno. A gente consegue ver isso na prática, por exemplo, com aquelas pessoas que falam assim: nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Onde quer que eu vou, eu encontro gente desse tipo. Meu Deus, mas o que acontece comigo? Parece que eu atraio isso. E a gente costuma falar que é realmente o reflexo da vibração dessa pessoa. Quer dizer, ela é assim por dentro e ela atrai pessoas que vibram da mesma forma por fora. Então, esse é um caso. Na psicologia, usa-se muito essa questão da sombra. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela critica muito outra pessoa porque ela vê naquela pessoa um reflexo dela, ela vê aquilo que ela tem medo de mostrar para os outros, aquilo que ela está tentando esconder, que é a sombra dela. Como ela tenta esconder isso das pessoas e dela mesma, ela vê aquilo no outro e ela critica, ela acha feio. Mas muitas vezes quem está de fora consegue ver que o que ela está criticando no outro é algo que ela mesma apresenta. Tem pessoas que camuflam muito bem, isso já é uma outra situação. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é o mundo interno dela, e ela projeta às vezes ela vivencia aquilo literal, porque é uma questão de atração, de afinidade, e às vezes ela projeta, às vezes o que ela fala, o que ela critica nas pessoas ou no mundo em geral, no ambiente, é o que ela sente por dentro. Então ela é uma pessoa pessimista, ela acha que tudo vai dar errado, ela é uma pessoa que faz drama com tudo, então ela acha que tudo é drama, que todo mundo está contra ela, que todo mundo está perseguindo ela. Então tem coisas desse tipo. Mas o ponto do Neville Goddard em seus livros é a criação do mundo. Então um mundo de escassez, um mundo... Mas a gente pode abranger tudo. Um mundo de escassez, um mundo de violência, um mundo... Ah, mas o mundo não tem violência. Claro que tem violência, claro que existe. A gente não pode ser alheia às situações. Mas a gente tem que vivenciar a nossa realidade. Eu não quero vivenciar no mundo em que as coisas são desse jeito, em que eu tenho medo de sair na rua. Então eu saio, eu tomo todas as precauções, eu tomo todos os cuidados, mas eu não vou me privar de determinadas coisas por pensar que só existe isso no mundo. Eu preciso ver também o que existe de bom. Então, por exemplo, o Neville Goddard, em seus livros, ele fala da tal da lei da suposição. Essa lei diz que o que você assume como verdadeiro de forma persistente e internamente vira a sua realidade. Então, quando você supõe que algo é real, mesmo sem nada físico que comprove isso, você planta essa ideia na sua mente. Mas você precisa habitar mentalmente esse estado, agindo como se já fosse real. Por exemplo, se você não gosta do seu emprego e quer um emprego novo, quando você sai para trabalhar todo dia de manhã, você vai dizer para você mesmo que já está indo para esse lugar que você ama, com o salário que você quer. Aí vem aquele negócio do imaginar as sensações e tal. Diz que não é a mesma coisa do fingir, finge até que se torne realidade, porque o fingir é fora
né? Você mostra externamente, o imaginar é dentro. Então vamos colocar dessa forma. Vamos supor que você trabalha numa loja, que você tem que usar uniforme para ir trabalhar todos os dias. E você está cansado daquele tipo de serviço, você quer uma atividade diferente, você quer um salário diferente, e você vai imaginar que você trabalha numa empresa grande, uma multinacional, enfim. E aí você sai todo dia para trabalhar com uma roupa social e tal. Você está fingindo só para que as outras pessoas vejam que você não trabalha mais naquele lugar. Enquanto que o imaginar é o contrário, você não precisa se vestir de forma social, você até pode, mas você não precisa. O que você tem que fazer é internalizar. Eu estou indo para o lugar onde eu amo trabalhar e ganhando o salário que eu quero ganhar. O que pode acontecer é você passar a gostar do seu emprego, né? Você começar a ver as coisas boas que tem lá e passar a gostar dele. Isso também é bom, sabe por quê? Porque você vai desfocar do lado ruim, é o que eu acabei de falar. Você sabe que aquilo não é exatamente o que você quer, mas você passa a enxergar. Os cachorros resolveram participar aqui, mas não tem como, tá? Não são os meus, são os da rua. Você passa a perceber o lado bom daquilo. E isso faz parte também, isso é uma coisa boa, porque é exatamente isso que eu falei com relação, por exemplo, às coisas do mundo. Você não enxerga só o lado ruim. Então, se você mentalizar sempre, eu estou indo para o lugar onde eu desejo, onde eu amo trabalhar e tudo mais, você acaba trabalhando na sua mente que aquele emprego não é tão ruim quanto você imagina. E aí você desfoca e aí você consegue aquilo que você quer. É aquilo que eu falei no vídeo passado, né? Então, você tira o foco daquilo e consegue aquilo que você quer. Então, não é ruim você fazer isso, não é errado você fazer isso. Só que talvez não seja exatamente aquilo, né, que está tentando se propor com a realidade, né? Porque você vai continuar naquela mesma, você vai mudar o seu sentimento, você não vai mudar a sua realidade, entendeu? Por isso que eu falo. Então, o que eu penso é o seguinte: nada disso vai funcionar se não partir das pequenas conquistas. Então, eu já vou explicar exatamente o que significa essas pequenas conquistas, e aí é que vai entrar os palitinhos de cenoura. Por quê? Além dos palitinhos de cenoura, tem uma coisa muito importante que entra nisso, a sua autoconfiança. Imagina só, nosso cérebro é composto de ligações neurais. A neuroplasticidade é algo comprovado pela neurociência. Isso significa que a plasticidade do seu cérebro pode ser modificada. Outra coisa, na psicologia positiva, a gente aprende que a melhor forma de mudar um hábito é criando outro hábito. Então, por exemplo, se você gosta de ficar comendo petisco enquanto assiste TV, então é salgadinho, biscoito, pipoca doce, pipoca salgada, aí você percebe que está engordando, está prejudicando sua saúde, o que é muito pior. Como você faz então para mudar isso? Pelo conceito da psicologia positiva, você cria um outro hábito. Então, quando der vontade, você muda aquilo que você come. Então você faz, por exemplo, palitinhos de cenoura. Você não deixou de comer quando deu vontade. Você mudou o que você come, até o ponto em que você consegue gradualmente parar com esse hábito de petiscar. Quer outro exemplo? Você precisa fazer atividade física e está adiando já há um tempão. Será que imaginar que seu corpo mudou vai resolver a situação? Um dia você vai acordar e já perdeu peso? Já não se cansa mais para subir escada? Claro que não, né? E aí entra a autoconfiança, porque eu estou falando de coisas simples, uma pequena coisa de cada vez. Como então resolver isso? Aí vem gente e fala assim: não, você tem que ir para a academia todos os dias, imaginando que a academia é a coisa melhor que tem na sua vida. Você tem que sentir, você tem que respirar a academia na sua veia, no seu sangue, nos seus neurônios, e imaginando que todos os dias, aliás, que você ama ir para a academia todos os dias. Só que o que vai acontecer? Vocês já ouviram que o seu inconsciente te sabota? Né, a famosa zona de conforto e tudo mais. O seu inconsciente, ele trabalha para te dar prazer, não para te dar
trabalho, entendeu? Então o que acontece se você se forçar a ir todo dia na academia, imaginando que a academia é a melhor coisa que tem na sua vida, e não é real, porque você não gosta de ir na academia. Se você gosta de fazer atividade física, certamente você não é sedentário, certamente você não apresenta os problemas que o sedentarismo comumente causa nas pessoas. Então, se você não gosta de ir para a academia e você tentar fingir, ou melhor, imaginar que a academia é a melhor coisa da sua vida e ir na academia todos os dias, pensando isso, se forçando a isso, imaginando que isso é a criação de um novo hábito, sinto muito, mas você vai cair do cavalo, porque o que vai acontecer é que o seu inconsciente vai te sabotar, você vai começar a ter, muito provavelmente, problemas psicossomáticos. Você vai imaginar que você está tendo muitos problemas, vai doer todas as partes do seu corpo mais do que o normal, porque dói nos primeiros dias, mas depois acostuma, e o seu não vai acontecer isso. Você vai ter uma torção, você vai ter, sabe, coisas que são mais sérias, que vão te afastar daquele hábito, porque o seu inconsciente está trabalhando contra você, porque você está forçando aquilo que não é real. Lembra do exemplo que eu dei no vídeo passado, da pessoa que sofre de insônia e quer forçar a relaxar para conseguir dormir e não consegue dormir? Quando ela senta, pega um livro, começa a ler, se distrai, o sono vem. Por que isso? Porque ela fez uma coisa simples, ela tirou o foco. Se você se forçar a ir para a academia todos os dias, você está focando naquilo, você está olhando o leite e ele nunca vai ferver. Então é um pequeno passo de cada vez. Você começa como? Por exemplo, indo para a academia 1 ou 2 vezes por semana, ou fazendo pequenos exercícios, uma esteira na academia do seu próprio prédio, ou uma caminhada na rua, na praça, no parque, na rua mesmo. Pequenos passos, pequenas ações, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. 1 vez por semana não vai surtir efeito nenhum. Tá, tudo bem, você pode ir aumentando gradualmente. Primeiro mês eu faço 1 vez por semana, no mês seguinte eu faço 2 vezes por semana. Aí quando você tiver fazendo esse pequeno passo, aí você vai imaginando, sabe, você faz assim como um Photoshop na sua cabeça, na sua mente. Você lembra aquela pessoa que você admira, né? Pode ser um famoso, agora de preferência que tem a mesma faixa etária que você. Não adianta imaginar que você tem o corpo de uma pessoa de 20 anos se você já tem 50, tá? Então, tem várias pessoas ali na sua faixa etária com um corpo melhor, com um corpo que você gostaria de ter, com a resistência que você gostaria de apresentar. Então, imagina isso. Enquanto você está lá fazendo aquele pequeno passo, que é aquela caminhada, 3 vezes, 2 vezes por semana, de 20 a 30 minutos no máximo, aí sim você imagina, você consegue se enxergar. É você, mas com o corpo daquela pessoa, com a resistência daquela pessoa. Você imagina, inclusive, que as pessoas que estão vindo do sentido contrário estão olhando para você e estão te admirando, estão vendo como seu corpo é bom. E aí você tá nessa realidade. Mas aí o que acontece? Você chega em casa, vai tomar um banho, vai se trocar e vai ver que seu corpo não é aquilo lá. Poxa, mas aí sua autoconfiança cai? Não, é o seguinte, imagina que são realidades paralelas. Essa é a você hoje real, essa é a realidade que você quer atingir. Enquanto você está fazendo aquele pequeno passo, que você está se exercitando por um período que você não vai se sabotar, e você está se vendo, se imaginando naquele estado que você quer atingir, aqui é essa realidade. Quando você voltar para casa, você veio para essa realidade de novo. Aí você vai ficar mais estimulado ainda a voltar para esta realidade e se ver daquela forma. Então você vai fazer esse caminho de ida e volta, como se fosse um caracol, até o momento
que a sua autoconfiança vai se fortalecendo, porque você vê, isso eu consigo fazer. Eu não consigo ir para a academia todos os dias, mas eu consigo fazer pequenas caminhadas, pelo menos 2 vezes por semana. Aí você vai se estimular por essa imaginação, por essa sensação boa que você criou durante essa imaginação dessa realidade, e você vai se estimular, e aí você vai conseguir aumentar a quantidade de vezes que você faz isso. E aí você vai chegar mais rápido nesta realidade em que você tem aquele corpo que você imaginou. Por quê? Porque você foi um passo atrás do outro, criando a sua realidade de forma consciente, sem se auto-sabotar, sem destruir a sua autoconfiança. Porque a partir do momento que você se forçar a ir para uma academia todos os dias, imaginando que você ama, e aí você começa a ter todos aqueles problemas e toda aquela sensação ruim, sua autoconfiança mina. Você vai falar, eu não consigo, eu não sou assim, isso não é para mim, isso não é verdade, só os outros conseguem. Aí o que acontece? Você se sabota por completo, você desiste de tudo e você passa a acreditar que nada vai funcionar para você. Mas aí você pode falar, mas nossa consciência é algo muito superior, ela pode tudo, não tem a ver com o nosso cérebro. Sim, mas para alcançar a consciência que pode tudo, você precisa se concentrar, meditar, imaginar, pensar. Todo esse processo cognitivo de aprendizado de uma nova realidade vai acontecer no seu cérebro primeiro. Então você pode usar as duas coisas em conjunto. Você tem que fazer tudo, trabalhar por você e não se sabotar. Por mais que a sua consciência seja não local, a sua consciência não é o seu cérebro, para atingir esta consciência, você vai ter que usar aquilo que você tem em mãos, que é o seu pensamento, que é a sua imaginação, que é o seu aprendizado. Você aprende algo novo todos os dias. Você está aprendendo aqui como usar o seu cérebro, a sua consciência, a sua imaginação e a sua autoconfiança ao seu favor. E você não pode forçar, o problema está nisso, em forçar a entrada, forçar essa imaginação. Você tem que fazer algo que não comprometa a sua realidade atual, não comprometa a sua autoconfiança. Isso eu dou conta. Então é possível que aquilo que eu pensei seja real, e aí vai mudando os hábitos pouco a pouco até atingir aquela realidade. É como fazer uma dieta radical. Você corta tudo que você gosta, emagrece, aí depois você explode comendo tudo de uma vez só. Dá certo? Não, só vai dar certo se você mudar os seus hábitos alimentares. Você não tira tudo, você diminui a quantidade e a frequência. Mas e o emprego? Como é que isso vai funcionar no caso de um emprego, né? Você não tem como fazer um pouquinho por vez. Será que não? Eu acho que tem sim. O que você tem que fazer no caso do emprego? Em primeiro lugar, a mesma coisa, não se sabote. Não adianta se candidatar a uma vaga, por exemplo, que pede ensino superior se você só tem ensino médio, que pede inglês fluente ou intermediário se você só tem inglês básico, se pede tempo de experiência se você não tem experiência. Ah, mas eu tenho experiência, eu só não tenho inglês fluente nem ensino superior, mas eu dou conta, eu sou confiante de que eu vou ser bem-sucedido, de que eu consigo muito mais do que esse pessoal de faculdade. Tá certo? Que bom que você pensa assim. Só que se você não cumpre as exigências da vaga, meu caro, você não vai ser chamado sequer para entrevista. E o que isso vai te proporcionar? Perda de autoconfiança. Você vai pensar, será que eu estou certo? Será que eu realmente sou tão capaz como eu imagino? Porque você não foi chamada. E aí você não avalia. Se eu sei que eu sou mais capaz do que essas pessoas, eu sei que eu tenho condição, mas a vaga exige aquilo. E você não tem, e aí você não adianta, você está se sabotando, e aí sua autoconfiança acaba caindo.
Então não adianta também só imaginar que você já está no emprego ideal, se você não corresponde àquilo que foi pedido. Então você viu o anúncio e fala, eu já imagino nesta vaga, eu já me imagino neste emprego, nesta empresa, mas você não corresponde àquilo que foi pedido. Você sabe lá no fundo que aquilo vai fazer diferença, porque a pessoa, mas ela não me deu nem chance de conversar, mas não adianta. É a regra, você precisa apresentar aqui. Então o que você pode fazer? Em primeiro lugar, veja a possibilidade de se capacitar. Vai fazer um curso, entra numa faculdade, vai fazer um curso de idioma, se for o caso inglês, ou algum outro que você precise. Então veja a possibilidade de se capacitar. Segundo, assuma responsabilidades que estejam ao seu alcance e sinta isso como uma conquista. Então quais são as possibilidades que estejam ao seu alcance? Voltando lá, a capacitação. Primeiro, isso está ao seu alcance. Segundo, candidate-se a uma vaga que primeiramente tenha mais a ver com seu perfil, mesmo que o salário seja igual. Por quê? Porque você vai dar um passo, você vai sair da estagnação, você vai sair daquele lugar e ir para outro. Mas eu vou trocar 6 por meia dúzia? Não importa. O simples fato de você trocar o ambiente de trabalho, trocar a relação com as pessoas, isso já dá em você um impulso de mudança. Então você tem que sentir que todas essas situações são uma conquista, como um estado de pertencimento a essa nova realidade que você quer alcançar. Por que isso? Aí entra aquilo que eu disse lá no vídeo passado, no soltar. Você não se preocupa demais, mas você também não ignora. Então você precisa atingir um objetivo. Você imagina que esse objetivo já é real e você atua para que isso aconteça. Só que você não pode se sabotar durante o processo. Ficar olhando, como a professora Hélio Couto fala, ficar olhando se o carro já está na garagem não vai fazer o carro se manifestar mais rápido, muito pelo contrário. É o que eu falei no vídeo passado, todos aqueles exemplos que eu trouxe aqui dos livros do Viktor Frankl, da lei do esforço reverso, de todos os exemplos que eu dei aqui, como o leite que derrama em cima do fogão. É a mesma coisa, quanto mais você se força, mais demora para acontecer. Então não se sabote durante o processo. Quando você atua em prol daquilo que você quer, sentindo que aquilo já é real, como por exemplo na pequena caminhada 2 ou 3 vezes por semana, imaginando o seu corpo já sadio, numa aparência agradável, ou entrar num curso preparatório, faculdade, curso de idiomas, já é uma conquista dessa nova realidade na sua vida. Isso reforça o sentimento de pertencimento para esse novo lugar que é o que você quer pertencer, que é o que você quer atingir, e estimula a sua autoconfiança, não se sabota. A sua autoconfiança vai dando conta dos pequenos passos e você fica cada vez mais estimulado a chegar às grandes conquistas. As coisas não acontecem como mágica, as coisas são vivenciadas, são sentidas, são experimentadas na vida real, no dia a dia, nas pequenas conquistas. Celebre as pequenas conquistas, vivencie a realidade das pequenas conquistas. Não queira atingir o pico do Everest antes. Você tem que chegar patamar por patamar. E cada patamar é uma conquista, porque você está cada vez mais perto do seu objetivo. É isso, pessoal. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma.
Se você gostou, então considera deixar aqui o seu like para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo, porque você deixando o seu like, o YouTube entende que é um vídeo legal e ele distribui para mais pessoas, e isso ajuda não só a mensagem, mas o nosso canal a crescer também. E esse é um dos meus objetivos, e por isso que eu estou aqui, passo após passo, aprendendo cada dia um pouco e trazendo a vocês tudo isso que eu aprendo e que eu vivencio na minha vida. Se você gostou desse conteúdo também, então também considere se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, e acionar o sininho para receber todas as notificações. E se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, também deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler os seus comentários, tá bom? Então é isso. Eu vou finalizando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá!